Hoje, no primeira edição, prazo prorrogado para produtores passarem a emitir nota fiscal eletrônica. Crises alérgicas aumentam durante a primavera. Aumenta o número de restaurantes de comida japonesa em Lajeado e ainda os detalhes sobre o debate dos candidatos à Prefeitura de Lajeado. Essas e mais notícias a partir de agora. Olá, boa tarde. A greve dos bancários completa 17 dias sem qualquer acordo entre trabalhadores e os bancos. Em Lajeado, agências da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, HSBC e Bradesco estão com atividades paralisadas. A classe pede reposição da inflação, mais 5% de aumento real, entre outras reivindicações. O talão de produtor deverá ser substituído pela nota fiscal eletrônica. A determinação do governo do estado vai atingir, no primeiro momento, os produtores integrados. A utilização da nota fiscal eletrônica vai substituir as mais de 8 milhões de notas fiscais de produtores que circulam anualmente, reduzindo o custo do Estado de 3,5 milhões de reais por ano na confecção e distribuição dos modelos em papel. Inicialmente, os mais afetados serão os chamados integrados, que trabalham com produção de suínos e aves. Benefício para o Estado, mas que não agrada os produtores. Como as empresas já são obrigadas a ter nota fiscal eletrônica, aos poucos também o nosso produtor vai ter que entrar nessa questão também. A gente não está contra esse procedimento. O que a gente preocupa muito no nosso interior é a questão da infraestrutura, a questão da internet e, em alguns casos, também de energia elétrica. Então, existe essa preocupação. O governo vai ter que dar essa infraestrutura total para depois cobrar do nosso agricultor a nota fiscal eletrônica. O Círio Klafke tem 66 anos e trabalha com produção de suínos. A mudança para o sistema de nota fiscal eletrônica preocupa o produtor rural que não tem noções de informática. A gente não sabe operar ainda, a gente não opera a internet, né? A gente não opera... A gente tem aquela dificuldade por causa da idade, por causa do sistema, né? E aí, muitas vezes, a internet está fora. Outro problema, né? Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Estrela, a preocupação e dificuldade do seu Círio é a mesma de muitos produtores do município. Hoje, a idade do nosso agricultor é praticamente terceira idade. Muitos não têm filhos jovens em casa para auxiliar. O que eles precisam? Um computador, uma impressora, né? Uma boa internet e tem que fazer também a digitação do cartão, né? Então são tudo custos que eles vão ter a mais e que para eles no momento é uma grande dificuldade, porque muitos agricultores nem o computador nem a impressora têm em casa, então eles não sabem nem lidar com esse equipamento, né? Então eles primeiro vão ter que fazer um curso para saber lidar com esses com o computador e tudo, para depois então poder fazer o encaminhamento da nota fiscal eletrônica. Após reunião entre Secretaria Estadual da Fazenda e entidades do setor agrícola do Rio Grande do Sul, o Estado decidiu prorrogar a implantação do sistema da nota fiscal eletrônica para agricultores. O novo prazo ficou para o dia 31 de março do ano que vem. O CRAS de Colinas, em parceria com a Emater, faz uma campanha de arrecadação de garrafas PET que vão ser usadas na construção de uma horta comunitária que vai ser mantida pelos 11 grupos atendidos pela entidade. E a seguir, crises alérgicas aumentam durante a primavera. Começamos esse bloco falando de trânsito. As obras de recapeamento asfáltico da Avenida Beira Rio, em Lajeado, começaram recentemente. O trecho em obra se estende desde a ponte sobre o Arroio Saraquá, no início do bairro Conservas, até a Rua Bernardino Pinto, que divide os bairros Santo Antônio e Morro 25. É importante que motoristas estejam atentos. Em alguns locais, o trânsito de veículos se dá em meia pista. O Conselho Municipal de Trânsito prevê melhorias no túnel da RS 130 na ligação entre os bairros Campestre, Santo André e Universitário. O Conselho deve cobrar da Empresa Gaúcha de Rodovias, a EGR, as ações prometidas na rótula do túnel. De acordo com a análise dos membros do Conselho, são necessárias melhorias e ampliações para ajudar a desafogar o trânsito de veículos no local. Um ofício será enviado à direção da EGR pedindo providências.
E a primavera começou e com ela as paisagens ficam mais floridas, mas nem tudo são só coisas boas. Essa fase do ano é marcada pelo aumento de rinites alérgicas e crises respiratórias. Além disso, o clima da região sul ajuda a desenvolver as flores, aumentando assim o número de pessoas afetadas por alergias. É só a primavera chegar que as alergias aumentam. Isso porque as flores produzem mais pólen, afetando quem é alérgico. Tem alguns órgãos humanos que são mais alvos assim, dessas afecções. O nariz, né, as rinites alérgicas, né, com sintomas bem proeminentes, espirros, coriza, coceira no nariz, né, depois os olhos, né, com conjuntivites alérgicas, crises com olhos vermelhos, também lacrimejando, coceira, fotofobia, não consegue olhar para a luz. E, finalmente, os brônquios, né, que são as crises mais severas, né, que são as crises de bronquites alérgicas, né, com secreção, com falta de ar. Raramente a gente pode ter fenômenos mais generalizados, tipo uma urticária, alergia na pele, né, reações anafiláticas, né, mais intensas de uma pessoa que seja muito alérgica, hipersensível, né? Para reduzir as crises alérgicas, a primeira indicação é de reduzir o contato com o causador da alergia. Mas existem mais formas de ajudar. Então tem até horários que deve se evitar, tipo 5 da manhã às 10 da manhã, que são horários que acontece a emissão desses pólens, né? Então se vai fazer atividade ao ar livre, vai fazer uma própria caminhada, um exercício, tu procurar sempre fazer fora desse horário. Outro horário seria no fim, na tardezinha ali, início da noite, que aí tem a deposição das partículas de pólen que ficam em suspensão, né? Depois, com movimentos do ar, elas caem de novo, então tem mais uma chuva de pólen e as pessoas são novamente expostas. Existem 2 tipos de tratamento. Um trata as crises alérgicas e outro tenta extinguir a alergia. No caso, medicamentos diretos no nariz, medicamentos tomados, medicamentos até injetáveis, né? Existe bombinhas, por exemplo, para a parte pulmonar, colírios para os olhos, no caso, com medicamentos, tratando a ponta do problema, que seria a parte da reação já instalada no corpo das pessoas que são alérgicas. O tratamento efetivo e que dá resultado seria o tratamento chamado da imunoterapia, né, de tratamento para diminuir essa reação. Assim como todas as estações do ano, a das flores não é diferente. Traz coisas boas e outras nem tanto. E agora a previsão do tempo. O ar seco que atua sobre o estado permite que o sol predomine no vale nessa tarde. Pela manhã, como você pode ver nas imagens, já teve sol. À tarde, as temperaturas devem passar dos 26 graus. Amanhã, a passagem de uma frente fria de fraca atividade pela costa gaúcha proporciona um dia de sol com nebulosidade variável na região. Veja as temperaturas para amanhã no vale. Teutônia cedia a 10ª edição do Fórum Tecnológico do Leite e a sexta-feira agrocomercial. A programação segue hoje à tarde com o circuito de visitação à feira agrocomercial e estações temáticas com a participação de agroindústrias. E ainda o painel Sistemas de Produção Relato de Experiências. A atividade acontece no Colégio Teutônia. O Diário Oficial da União traz o edital com as regras para o Enem 2016 para pessoas privadas de liberdade e jovens que cumprem medida socioeducativa com privação de liberdade. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet a partir do dia 3 de outubro até o dia 21 de outubro. A aplicação do exame será nos dias 6 e 7 de dezembro. Aumenta o número de restaurantes de comida japonesa em Lajeado. Na concorrência, entra até quem não oferecia esse tipo de serviço. Olhar essas imagens chega a dar água na boca. O segmento da alimentação em geral cresce em Lajeado e quanto a restaurantes que oferecem comida japonesa, o número, acredite, é ainda maior. Para nós é um resultado muito positivo, né? Considerando que nós temos 8 empresas que trabalham com a comida oriental e também por ser uma tendência no mundo e mais ainda na América Latina, porque a comida japonesa ela se desenvolveu ao longo dos séculos, porque ela trabalha com ingredientes saudáveis, ela trabalha com um excelente atendimento e era uma coisa que não tinha aqui na nossa região, na América Latina.
E hoje a gente vê muito difundido isso, e principalmente o atendimento deles, que é excelente, e a calma, vamos dizer assim, ambientes tranquilos e a comida saudável, eu creio que isso foi uma influência muito forte. Esse estabelecimento, em funcionamento há alguns anos, também decidiu apostar na comida oriental. O crescimento desse segmento conta com vários fatores, além da popularidade da comida japonesa, que é a questão das pessoas optarem por uma alimentação mais saudável, rica em ômega 3, nutrientes e outros minerais. Além, da falta de tempo para cozinhar, é o aumento da preferência alimentar das pessoas, escolher alimentos diferentes. Então, nós optamos para aumentar o nosso lucro também, colocar comida japonesa no nosso buffet. A expectativa da secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação é que o número de restaurantes desse segmento aumente ainda mais. Isso é muito positivo, porque vai aumentar a renda, vai aumentar serviço, vai aumentar vagas de emprego. Isso é muito bom, é o desenvolvimento e a evolução. E a seguir, os preparativos para o debate dos candidatos à Prefeitura de Lajeado. Ontem você viu aqui no Jornal da Univates quais são as regras para os debates eleitorais. Hoje você confere como estão os preparativos para o encontro entre os candidatos à Prefeitura de Lajeado. Representantes das coligações reunidos para acertar os últimos detalhes do debate que acontece na próxima quinta-feira. A TV Univates transmite ao vivo o evento a partir das 7h30 da noite, direto do Teatro do Centro Cultural. Vão ser 5 blocos, um para a apresentação dos candidatos, 3 para perguntas e respostas e o último para considerações finais. Essa é a proposta da TV Univates, que ela cumpra a sua função de mídia e de processo de comunicação, de esclarecimento da comunidade, onde nesse último dia os candidatos possam estar fazendo o seu contato direto com o eleitor e possam estar botando sua argumentação, sua proposta. Acho que a grande questão eleitoral, e a gente vive isso muito fortemente no Brasil, é de como o eleitor precisa estar engajado e precisa estar envolvido nas suas decisões e o quanto essas candidaturas precisam ter uma troca com o eleitor no sentido de convencimento, de envolvimento com o eleitor, que tenha certeza da sua opção. A TV Univates vai estar cumprindo seu papel nesse momento e esperamos que os candidatos consigam ter essa empatia com o público e ter a profundidade nas propostas para que a gente possa tomar boas decisões. Para o eleitor é fundamental a constante participação dos candidatos à exposição pública em debates. Por quê? Porque o eleitor vai identificar vários aspectos, principalmente a capacidade de gestão e a capacidade de proposições que tem aquele grupo de governo que se apresenta através de um candidato. Então, para o eleitor é um momento muito singular, muito importante, muito particular, para que ele tenha a percepção se aquela pessoa ou aquele grupo que acompanha aquela pessoa, aquele grupo de governo, que vai ser um núcleo duro de governo, tendo em vista que toda a administração já tem os cargos públicos lá ocupados, mas que observe que aquele grupo de governo, um núcleo duro do poder, seja exatamente adequado àquelas pretensões que você tem para a vida social e urbana. O debate é a última oportunidade para os candidatos à Prefeitura de Lajeado expressarem suas ideias de forma oficial antes da eleição no dia 2 de outubro. Além do tempo igualitário concedido aos concorrentes, ficam proibidos ataques pessoais que afetem a honra dos candidatos. O debate, obrigatoriamente, ele tem que ser focado em termos de plataforma de governo, quer dizer, ele tem que apresentar suas questões de gestão. Mas se houver algum tipo de ataque pessoal, isso sim, a legislação prevê, o direito de resposta é garantido. Nós teremos uma equipe de jornalistas da TV Univates e também de apoio da área do direito, aqui da instituição, que estará acompanhando e havendo a solicitação de... No dia 1º de outubro, 6 equipes gaúchas vão disputar a terceira Copa Lajeado de Basquete em cadeira de rodas. Além do time lajeadense, Blindados do Vale participam grupos de Santa Cruz do Sul, Canoas, Novo Hamburgo, Campo Bom e Erechim. Os confrontos ocorrem no pavilhão 1 das 9 da manhã até as 6 da tarde, sem cobrança de ingresso. Ao longo do dia estão programados 10 jogos. A equipe da casa entra em quadra já na primeira partida, mas ainda não sabe qual será o adversário, pois o sorteio das chaves é na abertura do evento. E mais notícias às 6h30 da noite no segunda edição. Obrigado pela sua companhia e tenha uma boa tarde.